Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer aqui, né, um aulão, né, de redação para o Enem de 2023, que é amanhã. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma chuva de redações aqui, né, do ano de 2023, o 2022, perdão. Por quê? Porque ela é mais recente, né? Então, sim, eu peguei as redações mais recentes do site Créditos ao site RG1, que disponibilizou as redações nota 1000. Então, elas são as mais recentes. Então, assim, é, achei legal pegar essa ideia aí das redações, né, mais recentes aí pra gente estudar elas. Então, vamos lá com a redação, a primeira redação. Mas antes disso, vou dar uma dica, um clichê aqui para vocês ficar craque aí na redação, para saber sobre a competência aí, ó, frisando, né, revisando, lembrando que isso é de maneira bem leve possível, não precisam de ficar toda hora vendo vídeos aí de redação. É só para vocês revisarem e dar um feedback nas redações aí, né, do que o Enem costuma pedir para vocês quando chegar lá quebrar a ansiedade, ficar mais tranquilos possíveis, porque vocês já vão ter relido, né? Já vão ter é, conferido essas dicas aí e vão mandar bem na redação. Então vamos lá, ó. As competências, o que ela pede, a banca e o que o Enem pede. Ele pede as competências aí avaliadas, né, na redação. A redação do Enem vale 1000 pontos, cada uma das competências explicadas abaixo, portanto, representa 200 pontos. Então, lembrando, ó, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, né, demonstrar aí um domínio formal, saber sobre como que escreve uma redação, um pouquinho de gramática e né? A respeito da formalidade, não pode colocar gírias na redação, colocar vamos supor, qual velho, mano, saca? Então, essas coisas assim não é formal, né? Vocês já creio que quem não, quem tá acostumado já vai entender essa dica, mas quem não tá, é o primeiro Enem que vai fazer, só lembrando aí que não pode colocar gírias, né, tratar de uma maneira muito informal aí. Tá pedindo, né, a modalidade formal da língua portuguesa. Beleza? Então vamos lá na competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que consiste nisso? É, o Enem aí, né, pede para quê? Para que vocês usem várias áreas do conhecimento. É legal, vocês podem colocar áreas de exatas, por exemplo, quantidade de percentual do que o tema vai cair. Ah, se você sabe de uma notícia aí que viu um gráfico, né, alguma coisa assim, que tem quantia, por exemplo, 200 pessoas eram assim, se for redação de pessoas, né, do que retrata aí qualquer coisa que refere a números, pode colocar um filme que você viu, áreas do conhecimento, é conhecimento que você adquiriu, qualquer área que você lembrar, que você achar viável, você pode pôr. Então aí ele pede várias áreas de conhecimento, não precisa de colocar só da língua portuguesa. Pode colocar também, se lembrar de algum texto, alguma poesia, algum poeta. Pode colocar. Isso não exige muita coisa, não. Mas é áreas que você conheceu. Então, pode colocar tanto do português quanto da matemática, da ciência, da natureza, qualquer outra área, educação física, qualquer outra área que você quiser também. Lembrando, né, que tem que ser um texto dissertativo argumentativo, em prosa, ou seja, né, não vale colocar uma redação aí que seja uma fábula, um poema, não, é um texto que você vai argumentar o que o tema vai pedir. Né? Então, só lembrando, competência 3 para o vídeo não ficar muito extenso aí, né? Vamos lá, ó. Competência 3, selecionar, relacionar
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, aqui está pedindo para você defender o seu ponto de vista. É só lembrar aí, né? Não sei se vocês já viram algum filme que tem uma audiência de tribunal, que tem lá o advogado defendendo sua tese aí do cliente para o juiz. Então, ou seja, é como se você colocasse no lugar do advogado, defendendo aí o seu argumento, não só de um advogado, mas de um ativista. Só lembrar dos ativistas aí que defendiam os seus pontos de vista, como Martin Luther King, outros ativistas, tem vários ativistas aí legais, ou seja, você tem que defender aquilo que você falou, né? Aquilo que você falou, não, aquilo que você vai escrever. Então, você tem que defender, tem que relacionar e organizar também. Lembrando da organização para não ficar o texto muito confuso e sim coeso, coerente, né? Um texto aí organizadinho, com suas opiniões, seus fatos aí, né? Então, só lembrando disso. Na competência 4, lembrando aí, ó, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que consiste isso? Você tem argumentos aí, né, da língua portuguesa, da língua aí, da linguagem, códigos, né, da língua aí própria da redação. Ter argumentos, construir aí direitinho do jeito que a banca pede, com conhecimentos, não pode fugir do tema. Por exemplo, o tema trata sobre evasão na escola. Aí você fala sobre o mar, que o mar é lindo. Não pode ser muito bem, né, fugindo aí do que a competência pede. Competência 5. O que consiste na competência 5? Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E colocou assim: eu não acredito na humanidade, eu quero sentença de morte. Isso é ferir os direitos humanos. Mas tem algumas. Se eu não me engano, teve uma época aí que o INEP, eu não sei se eu estiver falando errado, perdão, não sei se é, eles consideram aí o desrespeito aos direitos humanos. Teve um conhecimento assim, mas eu não posso afirmar que isso é verdade, viu, gente? Porque eu creio que o INEP, ele, não sei se ele vai tirar ponto, eu não sei o que consiste aí. Teve um boato que recentemente a redação ia aceitar que falasse mal dos direitos humanos, mas aqui a gente sempre trabalhou, a gente não, eu também, né, quando fazia redação e tudo, sempre trabalhamos com não burlar, não desobedecer essas normas. Se aceita ou não agora contra os direitos humanos, seria bom não colocar isso contra. É sempre a favor dos direitos humanos, porque a redação e ela pede para respeitar. Então, se agora tá não indo contra, é melhor mesmo assim nem ir contra, sabe? É uma maneira assim, eu acho mais seguro respeitar os direitos humanos, igual consiste aqui na competência 5, que é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos, que é uma maneira assim mais viável, né? O que seria isso? Você não ferir os direitos humanos, cuidar das palavras quando for colocar, né? Igual a favor da sentença de morte, é a favor de matar todo mundo, é a favor da crueldade com os animais. Isso é ferir os direitos humanos e o direito à vida. Então, assim, tomar cuidado, que fica meio estranho essa redação. No meu ponto de vista, vai ficar meio estranho. No meu ponto do meu parecer, assim, né? Então, sugiro não colocar. Então, vamos lá, né? Para redações aí para você ficar craque nas redações aí dos lindos candidatos que brilharam aí nesse Enem de 2022, né? Que passaram aí no SISU de 2023. A gente parou
na Maria Fernanda. Então vamos lá para outro ou outra candidata. A gente estava na Maria Fernanda, isso. Agora vamos continuar a playlist aí, ó, das redações, todas as redações aí do Enem de 2022, nota 1000. Então vamos na playlist aí, ó, pra gente ficar craque aí nesse aulão e sair muito bem amanhã. Vamos para Ana Alice Teixeira, de 18 anos. Ela colocou assim: na minissérie documental Guerras do Brasil, DOC, presente na plataforma Netflix, o professor indígena Ailton Krenak, gente, eu não sei falar inglês, meu inglês é horrível, então perdoe se eu não souber falar essa palavra, propõe a reflexão acerca da dizimação dos povos originários a partir de perspectivas atuais, em que é retratado a história sobre o olhar do esquecimento e da violência contra esses. Perdão, houve um probleminha aqui. A reflexão acerca da dizimação dos povos originários a partir de perspectivas atuais, em que é retratada a história sob o olhar do esquecimento e da violência contra esses povos, a respeito da sua riqueza cultural e produtiva. Essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais no Brasil são respaldadas, dentre outros fatores, pela invisibilização histórica desses atores sociais no ensino básico e pelo preconceito que rege o senso comum. Dessa forma, é imprescindível a intervenção sociogovernamental a fim de superar os desafios mencionados. Legal a introdução dela, né? Ela colocou aí sobre guerra, sobre a série aí da Netflix, colocou também um pouco sobre o governo, sociogovernamental, essa palavrinha aí, ó, grandinha, né? Citando aí o texto, ela ligou direitinho, né? O que o texto, né? O tema da redação pediu. Então, parabéns, ela sobre fazer um texto aí com uma redação, né? Coesa, coerente, ligando bem as palavras. Então, muito bacana essa forma aí, né? Essa redação. Ela colocou também uma palavra muito bacana que encaixou bem sobre o que a redação estava pedindo ao mesmo tempo, porque houve aí uma discriminação. A redação, o tema, pediu para respeitar, né, as terras aí e tudo. Então, assim, a palavra dela, de novo, tocou sempre no tema invisibilização histórica, preconceito. Então, ela colocou aí, né, desafio também, palavras-chave aí que ligasse bem ao tema. Muito legal. Aí ela colocou aí no segundo parágrafo, ó, com efeito, cabe destacar a exclusão generalizada dos aspectos históricos e culturais referentes a etnias tradicionais dentro do sistema educacional como fator preeminente à perpetuação da desvalorização do grupo em questão, uma vez que, sendo a escola um dos núcleos de integração informacional, social e informacional, a carência de estímulos ao conhecimento dos povos nativos provoca desconhecimento e, consequentemente, o cidadão comum não tem base da informação acerca da indispensabilidade das comunidades originárias à formação do corpo social brasileiro. Neste sentido, os versos Nossos Índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas, da banda cearense Selvagens à Procura de Lei, ilustram a construção do ensino escolar pautada no esquecimento dessa minoria, de maneira a ampliar sua desvalorização.
Assim, é contestável a estreita relação entre as lacunas na educação e o fraco reconhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. Bacana essa contextualização também, muito bacana. Ela citou aí também sobre versos aí, né, do livro na de do da perdão, gente, dos índios, né? É, da banda cearense aí, legal, né? Selvagens à procura da lei. Ou seja, ela ligou bem ao tema, colocou sobre a banda, né? Ao tema, justamente falando sobre terras de índios. Então, assim, isso é o que? É a variação, né? É um conhecimento que você pode colocar, que é na competência lá que eu estava falando, né, anteriormente, sobre áreas de conhecimento. Então, ela colocou uma área do conhecimento, mesmo que seja de língua portuguesa, com uma banda, com livros. Então, assim, muito bacana essa parte, porque você pode colocar várias coisas que quiser, desde que encaixe com o tema. Então, não precisa de ser é, só o que a redação pede, e não colocar nenhum autor. Se você não quiser colocar nenhum autor, nenhuma área do conhecimento, tentar ligar só o tema mesmo, fazer uma redação, beleza, mas vai ficar legal você colocar também. Então, olha só, ela colocou várias coisas legais, palavras também, de novo, conexa como corpo social, né? O Enem pede muitos sinônimos, diferente de quando você está numa universidade que dependendo de artigos, de trabalhos, você não pode colocar muitos sinônimos. É bem diferente. Agora, na redação, não. Você pode colocar sinônimos de palavras que liguem bem o tema. Pelo contrário, né, eles exigem isso para não ficar toda hora repetindo a mesma palavra. Então, muito bacana. Você pode usar a sua criatividade, pode usar as suas ideias. Então, é muito bacana aí você mesmo, né? Criar aí, vendo referências, escutando referências de outras redações. Então, no outro parágrafo, o que, que ela colocou? No segundo desenvolvimento, né? Ademais, vale ressaltar o preconceito cultivado no ideário popular como um empecilho à importância atribuída aos povos nativos, posto que, em decorrência da baixa representatividade em ambientes escolares, como mencionado anteriormente, e do baixo respaldo cultural, marcado por estereótipos limitantes e etnocentristas, isto é, que supõem superioridade de uma etnia em relação à outra, a formação de estigmas sobre pessoas dessas minorias e, por consequente, não há o reconhecimento de suas ricas peculiaridades Seguindo a essa linha de raciocínio, é possível estabelecer conexões entre a atualidade e a Carta ao Rei de Portugal, escrita por Pero Vaz de Caminha, né? Seja qual forma você quiser interpretar. No momento da chegada dos portugueses ao Brasil, de forma que a perspectiva do navegador em relação ao indígena, permeada de suposta inocência, maleabilidade e passividade, pouco alterou-se na concepção atual, evidenciando a prepotência e a altivez, que são implicações da ignorância e do silenciamento das fontes tradicionais. Então, são necessárias medidas de mitigação dessa problemática para o alcance do bem-estar da sociedade. Muito legal também. Ela citou várias coisas, né? Citou contexto histórico sobre o Pero Vaz aí em Portugal. Ela colocou de novo, né, palavra-chave tradicional, sobre ligar bem os temas na afirmação aí, né, na argumentação dela. Então, muito bacana aí, ela contextualizou, colocou aí contexto
da área de humanas, não necessariamente também da área de linguagens, né? Ela citou aí um contexto histórico muito bacana para redação. Então, o que que ela colocou no final? Em suma, entende-se o paralelo entre a desvalorização dos povos nativos e o apagamento histórico destes, além do preconceito sobre este grupo, de modo a urgir atenuação do cenário exposto. Para isso, cabe ao Ministério da Educação a ampliação do ensino histórico e cultural do acervo tradicional, por meio da reformulação das bases de assuntos abordados em sala de aula e de contratação de profissionais dessas etnias, com o objetivo de pluralizar as narrativas e evitar a exclusão provocada por apenas uma história, em consonância com o livro da escritora Holanda, perdão. Gente, houve um pequeno probleminha aqui, perdão. Da escritora angolana Chimamanda Ngozi Adichie. É, acho que é assim que fala, tá? Perdão. O perigo da história única também é papel dos veículos culturais como a mídia, a representação ampla e a fidedigna desses grupos, com o fito de minorar a visão estigmatizada do que foi construída. Com isso, o extermínio simbólico denunciado por Krenek será minguado. Perdão. Será minguado. Legal a redação dela. Ela colocou de novo contexto histórico aí, né, de uma escritora angolana para afirmar a conclusão dela. Então, assim, bacana ela sobre argumentar muito bem. E legal, gostei também da proposta dela, que ela colocou para minimizar isso, a contratação de profissionais, né? De etnias aí com o objetivo de pluralizar as narrativas para evitar a exclusão. Então, para incluir, né? Então, bastante legal aí para ser um país que não discrimina terras, que seja incluso. Então, ela colocou isso justamente para que forme aí e seja contra aí o que a proposta está falando nessa questão aí do que a proposta está pedindo, né? Então, muito bacana aí a redação dela. Vamos então agora para Maria Eduarda Braz, de 18 anos. Ela fala assim, ó, na primeira, né, o primeiro ponto dela na introdução. Na obra literária Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor, né, brasileiro Lima Barreto, a figura do protagonista é construída a partir de um ideal ultranacionalista, baseado na valorização das questões do próprio país. Analogamente, fora da ficção, a sociedade brasileira não se comporta com Policarpo, visto que esta não se preocupa em valorizar a memória dos povos tradicionais brasileiros, embora sejam tão importantes para a identidade nacional. Nesse ínterim, entende-se a negligência estatal e a não eficiência da legislação como causas desse desafio. Legal na introdução. Então ela colocou aqui, ainda citou, né, um contexto literário e citou um autor, um poeta aí, né, que é o Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, assim, pode citar também da língua portuguesa, muito bacana aí. Ela colocou também sobre a negligência estatal já no começo aí da introdução aí da redação. Então, bacana, ela colocou muitos pontos aí de argumentação logo também na introdução, referindo aí, né, o tema. Então, bacana esses pontos aí também. Aí, o que ela colocou no desenvolvimento? Primeiro desenvolvimento, ó. A princípio, sobre esse assunto, vale ressaltar a importância de um Estado ativo na resolução de questões sociais. Desta forma, o filósofo polonês Zygmunt Bauman
Uma instituição, quando posicionada de forma a ignorar sua função original, é considerada em um estado de zumbi. Sob esse viés, o Estado brasileiro é análogo a esse conceito, visto que, no que tange à valorização e proteção dessas comunidades, ele é ausente. Isto posto, tal postura negligente contribui para que os povos tradicionais não recebam o amparo estatal necessário, colocando em risco anos de história, de resistência e de memória de uma parcela fundamental da sociedade. Legal, né? Ela colocou aí também sobre um filósofo, né? Que é o Bauman, o famoso Bauman aí. É, colocando a sociedade e o Estado como um zumbi, né? Ela soube ligar bastante bem a obra dele, né? Sobre o contexto dele aí, de filosofia, com o que o tema está pedindo. Colocou também uma coisa muito bacana aí, o Estado brasileiro aí, que ele tange na valorização e proteção das comunidades, e que isso é ausente, que não está seguindo isso. Então, muito bacana aí ela ligar bem o tema com o Estado. Aí tá assim. Outro sim, a ausência de uma legislação que abrace a causa ameaça diretamente a sobrevivência desses grupos. Nessa ótica, a obra literária Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto de Menstein, apresenta um contexto social em que as garantias constitucionais estão restritas apenas à parte escrita, sem ser colocada na prática. Diante disso, essas comunidades originais tupiniquins podem ser consideradas de papel, tendo em vista a não eficiência das leis e projetos que garantem seus direitos. Assim, ao invés de promover a valorização e o reconhecimento dessas populações, tais determinações falhas contribuírem para a manutenção do sentimento de invisibilidade social desses povos. Então, falhas contribuem, viu, gente? Perdão. Tais determinações falhas contribuem para a manutenção desse sentimento de invisibilidade social desses povos. Legal? Ela citou aí, né, sobre a invisibilidade, perdão, ali que eu travo aqui, que a população ela torna invisível. Então ela tem que lutar aí de maneira para se tornar visível, para não ficar ali escondida, citando aí várias vezes, né, área de conhecimento, e essa área de conhecimento aí foi do jornalista aí de Menstein, né, sobre o cidadão de papel. Legal, ela sobre contextualizar a redação dela. E aí, na conclusão, ela vem colocando assim, ó. Destarte, é inegável que, a respeito dos povos tradicionais, o Brasil possui entraves que precisam ser resolvidos. Logo, o governo federal, órgão de maior poder político nacional, deve, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, criar projetos de reconhecimento e que garantam os direitos desses grupos. Essa ação será viabilizada por meio de campanhas estabelecidas pelas Políticas Nacionais de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, de forma que a valorização dessas populações torne-se cada vez mais uma pauta na sociedade. Para isso, é fulcral a disseminação de informações acerca da importância de proteger os territórios indígenas e quilombolas, evidenciando a necessidade da não reivindicação desses locais para fins econômicos e privados. Desta forma, será possível formar uma sociedade ciente das causas sociais do país e, principalmente, manter viva a memória daqueles que essencialmente formaram a identidade nacional. Arrasou! A redação dela foi muito legal, muito bacana. Ela citou aí
o Ministério do Desenvolvimento Social, foi muito legal, o governo federal também, né? É, várias coisas, política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais também, que foi muito bacana aí. E eu achei legal também que ela foi, contudo, colocando assim, é, e vírgula, principalmente, vírgula, manter viva a memória daqueles que essencialmente formaram a identidade nacional. Ou seja, né, ela aí, de novo, no finalzinho, colocando aí ligação com o tema, com a proposta, né, com o tema sobre a identidade dos povos. Então, ela colocou para manter viva essa memória. Então, ela reforçou aí é, um argumento, uma afirmação, né, uma afirmação legal da redação do que o tema propunha. Muito bacana a redação dela. Agora vamos para a Juliana Moreal aí, de 17 anos. Ela colocou assim na introdução: declarando o patrimônio imaterial brasileiro, o ofício das quebradeiras de coco é exemplo de preservação de conhecimentos populares que marcaram a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos. Similarmente, muitos outros grupos tradicionais possuem saber de extrema importância e, no entanto, não recebem o respeito merecido, o que cria uma urgente necessidade de promover a valorização dessas comunidades. Nesse contexto, é válido analisar como a negligência estatal e a exigência de uma visão capitalizada da natureza representam desafios para a resolução de tal problemática. Legal a introdução dela. Ela colocou aí sobre um acontecimento aí, um fato aí legal, né? É do patrimônio material das quebradeiras de coco, que elas não são reconhecidas. E junto com elas, muitos outros povos aí, né? Ela colocou esse gancho para colocar que muitos outros povos aí também não são reconhecidos. E que isso tem que ter importância. Então, ela colocou que o Estado, né, ele devia reconhecer aí essa valorização e que isso causa muitas problemáticas aí à sociedade. Aí ela colocou aí no primeiro, desenvolvimento. Diante desse cenário, nota-se a inoperância governamental como fator agravante do descaso em relação às culturas tradicionais. Para a pensadora contemporânea de Jamila Ribeiro, é preciso tirar as situações da invisibilidade para que soluções sejam encontradas. Perspectiva que demonstra a falha cometida pelo Estado, uma vez que exige uma forte carência de conscientização popular sobre o assunto, causada pelo baixo estímulo governamental a essas discussões, tanto na sala de aula quanto no âmbito político. Nesse sentido, fica evidente que, por não dar notoriedade à luta desses povos, o governo permite o esquecimento e a minimização de seus costumes, o que gera não somente a massiva perda cultural de um legado cultivado por gerações, mas também o prejuízo da destruturação econômica de locais baseados nessas técnicas. Legal. Ela colocou aí também, né, sobre uma pensadora contemporânea aí, sobre a inoperância também governamental, né? De novo aí falando sobre o governo, sobre a perdão, gente, sempre embolo que eu falo muito rápido, invisibilidade, né, encontrada aí pelo Estado, que devia ajudar mais a população, que fica muito escondido, né, colocando aí sobre lutas desses povos, então reforçando aí sobre a redação dela. E sempre aquele, lembrando, gente, qualquer redação, uma dica coringa aqui de redação coringa, qualquer tema que for cair na redação, eu coloquei aqui a redação do Enem de 2022,
dois, né? Mas outros temas também servem para o que for cair. Se você souber contextualizar, souber como argumentar, colocar fatos, você pode colocar qualquer tema que for, que você vai tirar uma nota boa. É só você saber técnicas, né? As competências aí que eu falei no começo do vídeo, sobre ter competências, são 5 competências. Então, se não fugir do tema, não obedecer e se obedecer essas competências, você vai tirar uma nota boa. Não importa, eu vou estudar só essa redação. Se você estudar só por uma redação e ver a competência, como que foi a redação, por isso que o Enem também ajudou aí, perdão, o INEP, né, ajudou colocando cartilhas, né, redação espelho. O G1 também forneceu créditos aí, o site do G1 que sempre fornece aí as redações, para você seguir o modelo, né, através de uma redação você pode fazer redações muito boas. Então, assim, só seguindo o modelo do candidato aí que tirou nota 1000, vendo o que ele colocou, como que ligou o tema ali, o exemplo dele, você com certeza vai tirar uma redação nota 1000 aí. Então, é só seguir direitinho o modelo. Então, legal, né? Ela colocando aí é, sobre a pensadora, né? Colocando sobre a contextualização aí, sobre como que falta a consciência, sobre como lutar, né? Como que as pessoas, os povos lutavam aí. Aí, o que que ela pôs na segunda argumentação aí, segundo desenvolvimento? Ademais, percebe-se a influência de uma ideologia que mercantiliza o ambiente na manutenção de tal entrave. A ganância, para a ganância, toda natureza é insuficiente. A frase do filósofo Seneca critica uma concepção recorrente na atual conjuntura brasileira, segundo a qual o meio ambiente é visto como um objeto para o luxo humano logicamente. Tal visão mercadológica se choca com o modo de vida experienciado pelos povos tradicionais, que vivenciam seu relacionamento respeitoso e recíproco com o ecossistema, fazendo uso de seus recursos sem fins exploratórios. Por consequente, as comunidades que vivem dessa intimidade com a natureza são altamente reprimidas pelas classes que se beneficiam do uso capitalizado e desigual do meio natural, como grandes empresas pecuaristas que lucram da concentração de terras e do monopólio comercial, o que exclui ainda mais a população originária e resulta no declínio de sua cultura. Muito bacana, ela citou aí questões também de área ecológica, questões de natureza, sobre qual o perigo, o que causa aí, né, sobre a forma de invisibilidade, né, se tornar invisível aí. Citou o filósofo Seneca, que ele critica, né, essa concepção aí de um ambiente, né, que é visto como um objeto de luxo humano, e esquece, né, das outras tradições aí, usam recursos exploratórios e eles fazem com que reprime as outras classes e beneficie aí do mundo capitalizado, né, e desigual. E aí, por fim, ela coloca assim: portanto, cabe ao Estado, em sua função de promotor do bem-estar social, estabelecer uma ampla fiscalização do uso comercial do ambiente em áreas com maior volume de povos tradicionais, mediante a criação de mais delegacias especializadas no setor ambiental, a fim de garantir a preservação do estilo de vida desses indivíduos. Outro sim é dever do
do governo federal organizar uma campanha de valorização de tais grupos por meio de divulgação de informativos em redes sociais e da realização de palestras em escolas de modo a enfatizar a contribuição socioambiental desses cidadãos, para, assim, conscientizar a população e possibilitar a exaltação das culturas tradicionais brasileiras. Muito boa a redação dela, legal, né? Ela colocando aí sobre campanhas para poder valorizar, né? Em redes sociais, palestras nas escolas também, a contribuição socioambiental dos cidadãos, dos próprios cidadãos também, né? Para poder exaltar aí, incluir, dar acesso a culturas tradicionais brasileiras. Então, ela sobre contextualizar muito bem a redação dela. Parabéns aí. Vamos então para a redação da Giovana Guimarães. O que ela colocou aí na introdução? O documentário Guerras do Brasil, que tem participação do ativista indígena Ailton Krenak, apresenta em seu primeiro episódio a perspectiva dos povos originários em relação ao processo de colonização brasileiro, ressaltando a manutenção da luta, lembrando, né, que citam muito aí, né, na redação, nota 1000 aí, de 2022, muito sobre os ativistas aí. Então, pode ser que algumas redações tenham ativistas, filósofos, poetas repetidos, né, pelo fato de contextualizar muito bem o tema. Então, onde que parei? Em relação ao processo de colonização brasileiro, ressaltando a manutenção da luta dessas comunidades pela conservação da cultura e preservação da natureza na atualidade. Perdão, houve um probleminha aqui. Na atualidade, a partir desse cenário, é necessário avaliar os obstáculos que impedem a valorização efetiva dos povos tradicionais no Brasil, o que está associado à relação conflituosa com o modelo econômico agroexportador brasileiro, bem como a visão de parte da sociedade que, com a visão bem como a visão de parte da sociedade que inferioriza a organizações sociais que se diferenciam do padrão ocidental. Então, a introdução dela, ela já começou aí, ó, né, falando sobre ativista indígena e, né, ligando bem, contextualizando bem o tema, e marcando aí, né, colocando fatores sobre o que ela vai falar depois, né. Vamos ver se ela vai ligar bem o tema aí. Ela falou sobre o indígena, sobre o modelo econômico exportador brasileiro, sobre a sociedade que ela é inferiorizada, né, nas organizações sociais aí do Ocidente, com padrão ocidental aí. Então vamos lá no primeiro desenvolvimento. De início, é importante observar a contraposição existente entre a forma como as comunidades originárias e uma parcela da população lidam com a natureza. Nesse contexto, destaca-se o modelo de colonização do Brasil, chamado de colônia de exploração, o qual estabeleceu uma economia pautada na exploração dos recursos naturais em vista da possibilidade do lucro. Esse tipo de visão, que é observado na atualidade pela manutenção de um modelo econômico agroexportador, se opõe à visão dos povos tradicionais em relação à natureza. Então, ela voltou o tema aí que ela falou sobre relações agroexportadoras. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Com o modelo econômico agroexportador brasileiro. Então, ela voltou ao que ela falou na introdução.
nessa comunidade, nesse contexto chamado de exploração, o qual estabeleceu uma economia pautada dos recursos naturais, do lucro, esse tipo de visão que é observado na atualidade pela manutenção de um modelo econômico agroexportador. Aí, ela voltando, fazendo uma redação bem coesa aí, né, com o tema. Se opõe à visão dos povos tradicionais em relação à natureza, os quais estabelecem uma íntima relação de reciprocidade, identificando nesse local a sua fonte de sobrevivência e de moradia como consequência dessas realidades opostas. Alguns indivíduos consideram a população originária contrária ao progresso econômico buscando pelo capitalismo, o que impede a valorização do saber desses povos sobre a natureza. Legal, né? Ela soube contextualizar aí, ainda falou sobre a população, que impede aí, né, de valorizar eles na natureza, sobre a visão aí que tem de observar a manutenção aí do povo aí no modelo econômico dele, né, da agroexportador. Ela soube contextualizar muito bem o tema, não saiu fora do tema, né, tudo bonitinho ali. Aí, no desenvolvimento dela, segundo o desenvolvimento, ela colocou assim, ó. Além disso, percebe-se a existência de um pensamento que estabelece uma relação de hierarquização entre os povos brasileiros, o que impede o reconhecimento efetivo das comunidades tradicionais. Nesse sentido, evidencia a disseminação, durante o processo de colonização brasileiro, do mito do bom selvagem, em que os nativos foram caracterizado como ingênuos e puros, sendo possíveis de serem civilizados pela cultura ocidental, desconsiderando a organização social já existente entre esses povos. Consequentemente, devido à desqualificação da noção própria de organização dessas comunidades culturalmente diferenciadas, observa-se a inferiorização de costumes e hábitos não ocidentais, impedindo uma visão de igualdade que permite a valorização dos povos tradicionais. Legal. Ela colocando aí, né, sobre como que era a vida dos povos que chegaram ao Brasil, né, os povos que foram colonizados, entre aspas, né, o que eles eram tratados como o mito do bom selvagem, que eles eram nativos aí e que eles eram ingênuos e puros, né, tá? Vou grifar até aqui, ó, ingênuos e puros, sendo possíveis de serem civilizados pela cultura ocidental, desconsiderando a organização social já existente entre esses povos que o quê? Que, consequentemente, devido à desqualificação da própria organização dessas comunidades culturalmente diferenciadas, ou seja, né, só porque eram diferenciados aí, né, foi observado, né, uma inferiorização dos costumes deles e hábitos ocidentais, impedindo uma visão de igualdade, ou seja, reforçando aí a visão de que os povos, os bons selvagens, né, os indígenas, os povos que estavam ali, eles eram impedidos de ter igualdade, ligando aí o gancho, tendo um gancho aí no que o tema estava pedindo. Então foi muito bom, né? Ela voltou aí, ela sobre afirmar, argumentar muito bem sobre a inclusão, né, desses povos tradicionais, sobre a valorização aí deles, né? Então aí ela colocou assim: portanto, na conclusão, né? Portanto, conclui-se que o Estado Federal, em parceria com o Ministério da Educação, deve promover o reconhecimento das características singulares de cada comunidade tradicional brasileira, por meio de debates com lideranças desses grupos com a população, que pode ser realizado em instituições públicas como as escolas, bem como os ambientes virtuais, como as redes sociais, a fim de garantir a valorização plena desses povos que pertencem à nação.
É que pertence a uma noção, tá errado, tá? É a nação, se eu não me engano. Ademais, é relevante que se estabeleçam relações mais amistosas entre o ser humano e a natureza, a partir da valorização de saberes tradicionais. Parabéns! Muito boa a redação dela. Ela soube contextualizar muito bem, de novo aí com proposta do governo federal, do MEC, né, do Ministério da Educação aí, colocando aí, eu achei bacana também ela colocar, que ver, deixa eu achar aqui, ó. Colocou as redes sociais, né, a fim de garantir a valorização plena desses povos que pertencem à nação. Ademais, é relevante, achei legal que ela colocou, relevante que estabeleçam relações amistosas entre o ser humano e a natureza. Então, ela colocou também a natureza. Você pode colocar o que você quiser que contextualiza, que fica muito legal, olha, ela colocando sobre a natureza, o ser humano e a natureza, a partir da valorização dos saberes tradicionais. Voltando aí o que o tema pediu sobre povos tradicionais, então ela ligou muito bem isso, sobre saberes, né, os saberes, os povos tradicionais. Legal, parabéns. Vamos então para a redação da Alice, da Ana Alice, né, de Souza, Ana Alice de Souza aí, de 20 anos. Ela colocou assim: na primeira fase do romantismo, os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais foram intensamente valorizados nas obras, criando um movimento ufanista em relação às características nacionais. Tal quadro de valorização, quando comparado à realidade, não foi perpetuado, apresentando preocupantes desafios para a exaltação das comunidades nativas na contemporaneidade. Nesse sentido, a problemática não só deriva da inércia estatal, mas também do descaso social. Legal, ela colocou dois argumentos aí, ó. Sobre a problemática da inércia, não se deriva só da problemática da inércia, ou seja, que fica parada ali, né? Não vai para frente nem para trás, a inércia, lei da inércia, e lembrando da física, ela colocou, né? Que é isso que ela pôs? Sobre a área de conhecimento. Ela colocou a física aí, né? A inércia. As problemáticas sobre a inércia estatal, ou seja, né, o Estado fica parado. Mas também o que? O descaso social. Que a sociedade ela tem um descaso aí, ela não dá tanta importância social. Então ela citou dois argumentos, dois fatores aí que foram a causa aí, tá, do problema. Então vamos ver se ela vai colocar, vamos observar se ela vai colocar essas duas problemáticas sobre a inércia estatal e também do descaso social. Ó, primeiro desenvolvimento ela pôs assim: de início, é importante observar que a inércia voltou, ela colocou. Primeiro fator, que a inércia governamental é uma das principais barreiras para a valorização dos povos tradicionais. Nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a nossa Constituinte aí, ó, de 1988, é responsabilidade do Estado garantir a preservação e a exaltação das comunidades nativas, incluindo medidas voltadas para a proteção de suas culturas. Entretanto, tal postulado é quebrado quando comparado à contemporaneidade, haja vista que a memória dos povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, não possuem seus direitos estabelecidos. A exemplo da demarcação de terras, perversamente abandonada por um governo que não oferece o suporte e o auxílio garantidos por lei. Por consequente, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, as autoridades são responsáveis tanto por estabelecer um equivocado cenário de quebra de direitos constitucionais, quanto por criar um errôneo quadro de desvalorização cultural da nação.
já que as culturas das comunidades nativas representam o patrimônio de todos os brasileiros. Neste modo, a postura governamental vigente acentua a negligência perante os povos naturais do país. Legal. Então ela colocou aí a problemática, né? Que é uma problemática aí que os povos que, mesmo tendo a Constituição de 1988, que ela é responsável, né, para garantir a preservação, não está, né, condizindo, não condiz do que ela está estabelecendo, que os povos tradicionais aí eles estão tendo seus direitos estabelecidos cessados, né? Eles não estão possuindo seus direitos, né? Tanto os povos tradicionais como indígenas e quilombolas, que ela cita aqui. Então, muito bacana. Ela colocou aí que uma problemática aí que o Estado e a Constituição, mesmo a Constituição falando que deveria garantir, não está garantido. Porque não é assim na prática. Está escrito só no papel e não está agindo na prática. Aí, vamos ver se ela ligou o tema do descaso. Colocou. Além disso, o descaso social é outro desafio que alastra a desvalorização de comunidades nacionais. Nesse viés, eu vou voltar lá. Ela colocou descaso social. Aí ela voltou lá. Descaso social é outro desafio que alastra a desvalorização de comunidades nacionais. Nesse viés, segundo o escritor Nelson Rodrigues, isso ocorre devido ao complexo vira-lata presente entre os indivíduos, em que os brasileiros apresentam em sua maneira um sentimento de inferioridade perante as nações exteriores, depreciando, assim, a cultura nacional. Sob tal ótica, grande parte da população assume equivocadamente um papel inerte e indiferente em relação à valorização das comunidades nativas, uma vez que, devido ao errôneo sentimento depreciativo, não é capaz de enxergar que a proteção e a exaltação dos povos tradicionais é de suma importância para garantir a sobrevivência desses grupos e para a preservação do patrimônio cultural da nação. Consequentemente, a visão míope e deturpada da sociedade é responsável por formar um corpo social negligente e indiferente acerca da própria história, ocasionando o abandono de parcelas tradicionais e o esquecimento do legado cultural dos povos nativos. Legal, né? Ela citando aí também um escritor, que é o Nelson Rodrigues, aí, que ele fala sobre o complexo vira-lata. Ela foi bem profundo ali, né, sobre esse complexo aí que está presente nos indivíduos brasileiros, que falta aí, né, o reconhecimento dos povos tradicionais. Ela fez uma analogia aí a esse livro, né, essa teoria, né, do Nelson aí, né, sobre os povos tradicionais aí. Então, sobre contextualizar muito bem o que o tema está pedindo. Aí, ela colocou, né? Deixa eu ver aqui. Ela colocou aí na conclusão assim: fica claro, portanto, que medidas necessitam ser tomadas para solucionar a problemática. Nesse sentido, é preciso que o Estado elabore um projeto de ampliação. Eu falo muito rápido, aí tem que corrigir que eu falo errado. Um projeto de amplificação, não ampliação, amplificação, da valorização das comunidades tradicionais por meio do aumento de medidas de proteção a tais grupos, a exemplo da intensificação da demarcação de terras com o objetivo de reverter a postura inerte dos órgãos governamentais, para que, dessa forma, os povos nativos tenham seus direitos garantidos. Ademais, a mídia institucional deve criar projetos de exaltação cultural
por intermédio da produção de campanhas digitais que abordem a importância da preservação de traços nacionais com o intuito de desconstruir o sentimento de inferioridade social, para que, dessa maneira, seja possível reverter o descaso dos indivíduos perante a valorização das comunidades nativas. Assim, os princípios de exaltação nacional presentes no romantismo poderão ser relacionados à realidade brasileira. Muito boa a redação dela, né? Ela colocou aí sobre medidas para solucionar que precisa de ser ampliadas, né, amplificadas, sobre a intensificação na demarcação de terras dos povos aí, né, que eles não são reconhecidos. Ela levou esse gancho, né, os povos nativos também, sobre campanhas. Acho legal também campanhas digitais que abordam a importância da preservação aí de traços nacionais aí, com o intuito de desconstruir aquele sentimento lá de inferioridade social, né? Colocou também sobre reverter o descaso, que eu achei muito bacana também, para reverter o descaso, né? E ter a valorização, né? Reverter esse descaso de desvalorização e ter a valorização das comunidades nativas. E depois ela só reforçou, tem um reforcinho aí, né, no que ela colocou no começo, que foi assim os princípios da exaltação nacional presentes no romantismo poderão ser relacionados, né, com a realidade brasileira, ou seja, né, citando o romantismo aí e depois colocando que ele poderá ser relacionado à realidade brasileira, com o princípio aí da exaltação nacional nele, né? Então, muito bacana aí a redação da Ana Alice. Só confirmando aqui, acabou as redações. Espero que vocês façam uma boa redação. Acredite no potencial de vocês. Dê o máximo. E tá tudo bem. Pelo menos vocês deram o máximo. Então não preocupa com o que vocês vão tirar. Não preocupa com o futuro. Vários psicólogos, vários terapeutas, várias pessoas sempre falam isso. Para vocês não preocupar com o futuro, e sim com o presente. Então pense assim, ó. Vou dar o meu máximo. E tá tudo bem. É, Se eu não conseguir, vou tentar outra vez. Não importa o tempo. O que importa é você ter conhecimento. É você fazer o melhor seu. Então acredite no potencial de vocês. E desejo para vocês uma boa redação, um bom Enem, uma boa prova. E vai lá que vocês vão conseguir. Não se preocupem com o futuro, tá? Então, fechamos aí nosso aulão de redações, né? Todas as redações aí do Enem de 2022. E lembrando, né, gente, não esqueçam das dicas aí das competências, né? Que são as 5 competências aí que eu falei no começo do vídeo. Então, até mais e tchau!